Bom dia a todos, queridos irmãos, irmãs. Por gentileza, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 3. Estamos dando continuidade à nossa série de mensagens desse livro, aprendendo a respeito da vida cristã com o livro de Josué. Hoje vamos falar sobre vencendo as dificuldades. Josué, capítulo 3. Por favor, deixe a sua Bíblia aberta nessa passagem. Nós faremos a leitura à medida que a exposição prossegue. Queridos, esse capítulo é muito conhecido, fala a respeito da travessia do Rio Jordão pelos israelitas quando eles primeiro entraram na terra prometida, e é um símbolo da vitória que nós podemos encontrar em Deus em meio às dificuldades da vida. Todos nós encontramos muitas barreiras, problemas e obstáculos a caminho da nossa Canaã celestial. Nós somos peregrinos sem lar aqui nesse mundo. Quem bem capturou essa figura do cristão foi John Bunyan, há alguns séculos atrás, quando escreveu uma obra que se tornou um clássico da literatura, não só religiosa, mas mundial também, cujo título é O Peregrino. É uma alegoria onde ele narra o progresso de um cristão, de uma pessoa que se torna cristã aqui nesse mundo até que ela é recebida no lar celestial. No Novo Testamento, a peregrinação do povo de Israel no deserto e a entrada e ocupação da terra de Canaã são colocados como tipo e ilustração da nossa peregrinação aqui nesse mundo. O Novo Testamento olha para aqueles 40 anos no deserto, a travessia do Jordão, a ocupação da terra como tipos e figuras que trazem lições preciosas para a nossa peregrinação espiritual aqui nesse mundo, nós que vivemos milhares de anos depois. A travessia do Jordão é o primeiro obstáculo a ser vencido pelo povo de Israel quando, depois de 40 anos no deserto, se aproxima da terra prometida. E o episódio que está aqui no capítulo 3 nos ensina como nós podemos ter vitória sobre os obstáculos a caminho da Canaã celestial. Eu vou primeiro explicar a situação em que os israelitas se encontravam, explicar o texto e depois tirar algumas lições para nós, na expectativa de que o nosso Deus use a exposição da sua palavra para falar ao nosso coração nessa manhã. Os israelitas estavam acampados defronte do Rio Jordão, diante de Jericó, depois que Josué tinha movido o acampamento deles, partiram de Sitim até aquela região. O Rio Jordão era um obstáculo natural, humanamente falando, intransponível. Ali era a época da colheita, o rio estava transbordando. Parece que Deus escolheu de propósito a época. Não dava para atravessar, não dava fal, não tinha canoa. Eles passaram 40 anos no deserto, ninguém sabia nem o que era uma canoa, né? Eles não tinham como fazer pontes, faltava material para isso e toda uma estratégia de construção. Não dava para nadar, talvez alguns conseguissem, mas os mais idosos e as crianças teriam dificuldade. E naquela época do ano não esfriava abaixo de zero a ponto de virar gelo e dar para passar por cima. E era cerca de 1 milhão de pessoas. Então estava o Rio Jordão diante deles e do lado de lá estava a terra prometida. Além de ser um obstáculo natural, o Rio Jordão representa ou era um desafio espiritual para o povo de Israel, porque era a única coisa entre eles e a terra prometida. Marcava o limite de uma nova vida. Para trás ficava o passado, a escravidão, o Egito, 40 anos no deserto, e diante deles o futuro, a liberdade, o descanso prometido por Deus. Então, nesse sentido, o Rio Jordão acaba servindo para nós, ou sendo para nós, um tipo ou uma figura das dificuldades, obstáculos que nós encontramos à medida que queremos progredir e nos apropriar daquilo que Deus prometeu. O relato em si tem 4 partes.
Nós vamos ver uma por uma. A primeira parte está aí no verso 1, é o relato de como Josué muda o acampamento do povo de Israel, vindo lá do Vale das Acácias até as margens do Jordão, num lugar chamado Sitim, que fica bem em frente a Jericó. Verso 1: Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partiram de Sitim, o Vale das Acácias, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Ou seja, o povo estava acampado em Sitim, que é o Vale das Acácias, alguns quilômetros distantes daquele ponto. Então, de madrugada, Josué traz o povo, toda aquela multidão, para ficar exatamente em frente à cidade de Jericó. Está o rio, e olhando do outro lado do rio, dava para ver a grande cidade de Jericó. Segunda parte do texto são os preparativos, 3 preparativos que Josué fez juntamente com o povo para a travessia. Está aí do verso 2 até o verso 4. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Aqui são 3 instruções que são dadas para o povo para atravessar o Jordão. Primeiro, o povo é instruído a seguir a Arca da Aliança, versos 2 a 4. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Era um baú de madeira coberto de ouro, com 2 querubins entalhados em ouro em cima, e dentro da arca estavam as tábuas da lei e mais alguns objetos que simbolizavam a aliança de Deus para com a nação de Israel. Era o símbolo não só da presença de Deus, mas da aliança que Deus tinha para com a nação de Israel. Josué disse que o povo seguisse a arca da aliança, que o povo prestasse atenção quando a arca fosse erguida e levada na direção do rio, e o povo deveria seguir a uma distância de cerca de 2.000 côvados, mais ou menos pouco menos de 1 quilômetro de distância, para que ficasse muito claro, ficasse nítido a presença da arca lá na frente. É óbvio que o que Josué estava querendo dizer era que era Deus que ia na frente do povo, era Deus que ia abrir o rio Jordão, era Deus que ia dar vitória ao seu povo, e que isso era baseado na aliança que Deus tinha com o seu povo. Essa primeira instrução aponta para este princípio, que a nossa vitória ela vem de Deus e que nós temos que segui-lo, ele vai na nossa frente. Também é dito aqui no verso 4 que o povo não devia chegar muito perto, porque a arca era símbolo da presença de Deus, somente os levitas podiam tocar na arca, e o povo tinha que manter uma distância respeitosa, porque embora fosse o Deus de Israel, o Deus libertador, mas era o Deus de toda a terra, era o Senhor do universo, o Deus todo-poderoso, o Deus santo, tinha que ter respeito, manter uma certa distância, por causa da sua santidade. A segunda instrução que Josué dá ao povo: primeiro, vocês vão seguir a arca a uma certa distância. Segundo, o povo tinha que se santificar. Verso 5, disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos aqui significa separar-se de todos os ídolos que ainda restavam, passar a noite em reflexão, em comunhão com Deus, com as suas famílias, se preparar para aquele momento que aconteceria no dia seguinte. O povo tinha passado 40 anos no deserto. Esse povo tinha vindo do Egito. Lá no Egito eles tinham adorado outros deuses. Durante aqueles 40 anos no deserto, a luta constante de Moisés era para que o povo parasse de adorar aqueles deuses e adorasse somente a Deus. Ali na beira do rio ainda havia restos de idolatria, ainda havia quem adorasse aqueles deuses do Egito.
Naquele dia seguinte, Deus ia dar uma grande vitória, Deus ia mostrar o grande poder dele, mas tinha que ficar claro que era Deus que estava fazendo isso. Por isso aqueles deuses estranhos que ainda estariam no meio de Israel tinham que ser colocados de fora, para que a glória fosse só de Deus. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. A maravilha era exatamente a abertura do Rio Jordão. A terceira instrução está aí no verso 6. Os sacerdotes são orientados a liderar a caravana. Também falou Josué aos sacerdotes dizendo: levantai a arca do Senhor e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. Cabia somente aos sacerdotes tocar na arca, manipular a arca, transportá-la, e esse transporte tinha que ser feito de maneira especial. Tinha 2 varais que eram colocados em argolas ao lado da arca, e era levado sobre as costas de levitas, que seguiam na direção que era determinada por Deus. Só eles podiam tocar na arca, só eles podiam se aproximar dela, porque ela simbolizava a presença de Deus, e eles simbolizavam a necessidade de um mediador. O povo mesmo não podia chegar, precisava do ministério dos sacerdotes. É claro que tudo isso apontava para a mediação de Jesus Cristo, que é o nosso sacerdote, que ofereceu um sacrifício completo e verdadeiro e único e suficiente por nós. Por isso nós não temos mais mediadores hoje. Pastores não são mediadores entre o povo de Deus e Deus, mas Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Nós nos achegamos diretamente a Deus através da pessoa de Cristo Jesus. Mas era tudo isso era simbolizado naquele ritual que Josué preparou. Primeiro, vocês vão seguir a arca. Segundo, se santifiquem, porque amanhã Deus vai trazer uma grande vitória. Terceira, obedeçam ou sigam a orientação dos levitas, que vão na frente de vocês seguindo ou levando a arca. Então essa é a segunda parte do texto. Primeira parte, Josué muda o acampamento. Segunda, dá instruções. E terceiro, Deus aparece a Josué e o confirma como general dos seus exércitos, versos de 7 a 8. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Deus aparece a Josué, mais uma vez o encoraja e diz para ele que vai engrandecê-lo diante do povo, que vai mostrar que está com ele, assim como ele esteve com Moisés. Está aí no verso 7. Hoje vou começar a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel. Era preciso que Deus fizesse isso. O povo precisava de liderança segura, o povo precisava de uma liderança firme. O povo tinha seguido Moisés durante 40 anos no deserto, e agora o sucessor de Moisés é Josué. Assim como Deus foi com Moisés, agora seria com Josué, porque ninguém é insubstituível. Porque morto Moisés, Deus levanta Josué. Morto Josué, Deus levanta outros. Não há insubstituíveis na igreja de Deus. Sempre Deus está levantando uma nova geração para levar avante a sua obra. Isso é muito importante, especialmente quando existe a tendência no nosso país dos evangélicos focarem muito no líder, no fundador da igreja, ou no fundador de um ministério, ou do pastor da igreja, e ter uma atitude para com essa pessoa, como se sua vida espiritual dependesse se aquele líder está em pé ou se ele cai. Nós temos que lembrar que nós somos meros instrumentos na mão de Deus. Deus é eterno. A sua idade não se pode calcular. Antes de você nascer, Ele já existia e existirá eternamente. Nós servimos a nossa própria geração, e uma vez que chegou o nosso tempo, Deus trará outras pessoas. Eu te engrandecerei, Josué, como fui com Moisés, e o que vier depois de você, e o que vier depois de você, e o que vier depois de você, porque é assim que Deus age.
É assim que Ele trabalha, para que nós não dependamos de homens e não ponhamos a nossa confiança em homens, mas no Senhor, que é o dono da igreja. Mas era preciso que ali Josué fosse engrandecido, que a sua liderança fosse consolidada, porque é assim que Deus leva avante a sua obra, levantando homens que Ele coloca para liderar o seu povo. E era Ele que deveria ordenar e guiar a passagem do Rio Jordão, como diz aí no verso 8. A quarta parte do texto registra o anúncio que Josué faz ao povo daquilo que Deus realizará. Está aí do verso 9 a 13. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, girgazeus, amorreus e jebuseus. Era o nome dos povos que habitavam naquela terra. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Note que não tinha passado ainda, mas ele disse: passa, não é? Tinha certeza de que Deus ia fazer. Tomai, pois, agora 12 homens da tribo de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Josué diz ao povo o que é que Deus vai fazer. O objetivo maior dessa passagem, com todo esse ritual, os levitas na frente levando a arca, chegando na margem do Jordão, na hora que colocar o pé vai se abrir, o povo tinha que vir atrás pela fé e esperar o momento que isso acontecesse. Tinha alguns objetivos. O primeiro e maior objetivo era mostrar que Deus estava no meio deles, como diz o verso 10: nisto vocês vão conhecer que o Deus vivo está no meio de vocês, e que vai lançar fora de vocês todos esses povos. A gente tem que se conscientizar de como isso era importante para eles. Eles eram um povo nômade, a maior parte deles, aquela geração quase toda, com poucas exceções, tinha nascido no deserto, não tinham armas, não eram homens de guerra, não foram treinados na batalha. E do outro lado você tinha aqui está a relação, né? Os cananeus, heteus, heveus, ferezeus, povos que já estavam naquela terra há mais de 500 anos, há mais séculos naquele lugar, com cidades fortalecidas com muralhas, entrincheiradas, com exércitos, com armas. Era uma tarefa sobre-humana o povo de Israel desapossá-los e tomar aquelas propriedades, tomar aquela terra e vencê-los em batalha. Por isso que a travessia do rio Jordão, daquela forma miraculosa, era importante, porque se Deus era capaz de abrir o rio Jordão para que o povo atravessasse a pé enxuto, Ele era capaz de dar aquela terra conforme Ele prometeu. Quem pode o maior, pode o menor. E se Deus pode fazer esse milagre, não é muito para Ele dar vitória contra inimigos mais poderosos. Por isso, essa ênfase, esse destaque tão grande na travessia do rio Jordão. É nisso que vocês vão conhecer que Deus está no meio de vocês, diz Josué, e que Ele vai cumprir o que prometeu. Há um outro ponto aqui que nós temos que lembrar, é a ênfase que Josué está dando na arca da aliança, como está no verso 11. A arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão. E outra vez no verso 13, a arca do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão. Josué está lembrando ao povo: Deus está fazendo isso porque Ele tem uma aliança com vocês, porque vocês são o povo de Deus e Ele é o Deus de vocês, porque Ele chamou Abraão, Isaque e Jacó, separou-os dos demais povos da terra, lhe fez grandes promessas, abençoou-os e lhes deu essa promessa de uma terra, de um descanso e de uma posteridade, de onde viria aquele que seria o Salvador do mundo. É por isso que a arca da aliança está indo no meio de vocês.
Não é por mérito de vocês, não é porque vocês são melhores do que aqueles cananeus cujas terras eu vou dar a vocês, mas é por causa do amor de Deus que elegeu Israel, que escolheu Israel e fez uma aliança com a nação de Israel pela graça, não por mérito, não por mérito. E por fim, última parte, eu disse que eram 4 partes, na verdade são 5 partes do texto. Você tem o relato da tão esperada travessia, verso 14 a 17. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega, era tempo de colheita, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, que é também conhecido como mar morto, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Aqui está o relato desse grande sinal que Deus fez, desse milagre extraordinário realizado por Deus para aquele povo. Os sacerdotes foram na frente com a arca e pararam com os pés nas águas, verso 14 e 15. Os pés estavam ali na beira da praia, né? As águas vinham e molhavam os pés dos sacerdotes. E de repente as águas pararam de correr e se amontoaram ao redor de uma cidade chamada aqui de Adã. Os arqueólogos nos dizem que essa cidade ficava 20 quilômetros acima, rio acima. Então de repente as águas pararam, a gente fica pensando que parou ali, não é? Mas na verdade não, foi 20 quilômetros acima, as águas pararam e começaram a se amontoar, e o rio veio secando, né? Veio secando, secando até o mar morto, que é chamado aqui de mar salgado, ou mar de Arabá, que ficava vários quilômetros também mais abaixo. Então as águas pararam lá e ficaram num grande montão e abriu um val de mais de 20 quilômetros para aquele povo passar. Lembra que nós estamos falando de uma multidão de quase de 1 milhão de pessoas. E os sacerdotes foram na frente, e quando chegaram no meio do leito do rio, eles pararam. E aí o povo todo atravessou, aquela multidão. E note o detalhe aqui no final do verso 16: o povo passou defronte de Jericó. Por que Deus escolheu aquele lugar? Para que o povo de Jericó visse, para que os inimigos vissem o que Deus estava fazendo. E o efeito nós vamos encontrar mais adiante, capítulo 5, verso 1, que quando o rei dos amorreus que habitavam do lado de cá do Jordão, e todos os reis cananeus que estavam ao pé do rio que Deus tinha secado, de diante dos filhos de Israel, desmaiou-lhes o coração. Eles perderam o ânimo e disseram: estamos perdidos, nós não vamos poder nada contra esse Deus. Que força nós teremos contra esse Deus que abriu o rio para que passasse essa multidão? Os nossos deuses são fichinha perante o Deus de Israel. Nenhum dos nossos deuses jamais fez uma coisa dessa. Baal, Astarote, Renfã, Moloque, nenhum desses deuses jamais realizou um sinal como esse. Como é que nós vamos poder resistir a esse povo que tem um Deus desse? Queridos, o que é que nós podemos aprender? Porque isso aqui é mais do que história para nós. Há um elemento aqui histórico que não se repete. Esse Deus é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Ele pode, se quiser, abrir qualquer rio aqui de Goiânia no meio para o povo dele passar, mas ninguém espera que Deus vá fazer isso hoje. Esse foi um momento histórico irrepetível que Deus realizou com uma intenção salvífico-redentora. Faz parte dos atos redentores de Deus na história da redenção. Era um momento específico na história em que Deus manifesta a sua glória.
Deus é o mesmo, mas não quer dizer que Ele sempre age da mesma maneira. Em períodos específicos da história, Ele fez grandes sinais e prodígios que ficaram registrados aqui na Bíblia, para que nós, milhares de anos depois, pudéssemos ler estas histórias e dizer: esse é o Deus em quem eu creio. Esse é o Deus que mandou o seu Filho para ser o meu Redentor. Esse é o Deus que vai na frente, abrindo as portas, para que eu possa passar por elas. Então há um sentido em que esse texto, ele é um texto histórico, está aqui para mostrar o grande poder de Deus, de como Ele haveria de cumprir as promessas. Mas há também um sentido em que o texto serve de princípios, ou traz princípios para que nós aprendamos a viver, por vários motivos. Primeiro, porque é o mesmo Deus. Segundo, porque é a mesma aliança, nós somos o povo da aliança. Os que creem em Jesus Cristo, a igreja verdadeira de Deus, ela é a continuação espiritual da nação de Israel. É o mesmo pacto, são as mesmas promessas, são as mesmas dificuldades. Portanto, os princípios que estão aqui para a travessia do Jordão, eles podem ser usados para nos mostrar como nós podemos enfrentar aqueles momentos de aflição e dificuldade que nós encontramos na nossa vida. O que é que então nós podemos aprender? Eu quero tirar aqui algumas lições. A primeira delas é que nós sempre devemos seguir o nosso Deus nos momentos de aflição e dificuldade. Não foi isso que Josué disse ao povo? Vocês vão seguir a arca, vão manter uma certa distância para que ela fique bem visível, mas vocês vão seguir o caminho da arca. Quando a arca atravessar o rio, vocês atravessam atrás. Isso nos ensina algumas coisas. Primeiro, que Deus tem uma aliança conosco, conforme eu já falei. Ele promete nos abençoar, proteger, guardar, preservar e nos dar a vida eterna. A condição é que nós creiamos no seu Filho Jesus Cristo e vivamos aqui para a sua glória nesse mundo. E Ele nos dá dois símbolos dessa aliança, que é o batismo e a ceia do Senhor. E o selo dessa aliança, porque toda aliança tem que ser selada, é o sangue de Cristo. Na ceia, o que é que nós dizemos? Repetindo as palavras de Jesus: esse é o cálice da nova aliança, que é derramado por muito para a remissão de pecados. Nós somos o povo da aliança, e isso nos assegura das promessas de Deus. Deus vai à nossa frente para nos guiar e mostrar o caminho. Essa é a lição primeira que nós aprendemos aqui, que aqui nesse mundo Deus vai na frente. Ele vai não somente nos mostrar o caminho, mas Ele vai nos dar vitória sobre as dificuldades que nós encontramos aqui. De que maneira nós podemos seguir a Deus? Porque a arca da aliança não está mais entre nós. Ele não aparece mais numa coluna de fogo durante a noite, nem numa nuvem durante o dia. Como seguir a Deus? Como saber que caminho tomar? Deus se revela a nós pela sua palavra. Deus se revela a nós pelo seu Espírito. Deus fala conosco pelas circunstâncias. Aqui nessa vida nós podemos ouvir a voz de Deus e seguir a sua orientação quando nós atendemos a sua palavra, refletimos sobre a sua revelação escrita, humildemente nos abrimos diante dele em oração, nos submetemos ao caminho de Deus. Quantas vezes na vida nós estamos diante de escolhas e nós nos precipitamos, nós não esperamos para ouvir a Deus, nem saber para onde Ele está nos guiando. Nós fazemos aquilo que parece ser o mais óbvio, ou o mais claro, ou a solução mais rápida, a que dói menos e a que custa menos. Mas Deus pode estar guiando por outro caminho. Deus pode querer levar você por outro caminho, onde a glória dele vai ficar mais clara. Diante de, por exemplo, da crise econômica que parece que se instala no nosso país, às vezes o medo e o temor entram no nosso coração, e pessoas atemorizadas e que não confiam em Deus, elas podem tomar decisões precipitadas. Mas nós temos que esperar, temos que procurar a orientação de Deus. Qual é o caminho do mar? Qual é o caminho do rio Jordão? Por onde Deus quer ir? O que é que vai mais glorificar a Deus? Muitos cristãos, na hora da dificuldade, agem exatamente como os não cristãos e tomam decisões baseadas simplesmente em questões materiais, humanas e circunstanciais,
esquecendo esse princípio claro de que Deus guia o seu povo, Ele dá direção. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me guia às águas de descanso. A Bíblia está cheia de orientações a respeito disso, que a gente esquece na hora da crise, na hora da dificuldade e na hora do problema. Sigamos a Deus, portanto. Essa é a primeira lição que nós tiramos desse texto maravilhoso. Segunda lição que eu queria destacar aqui para nós. Estou falando do que fazer diante das dificuldades da vida. É necessário que nós nos santifiquemos em preparação para a atuação poderosa de Deus em nossas vidas. É isso que Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas diante de vocês. O que é santificar-se? É se separar de tudo aquilo que é contrário a Deus, se consagrar a Deus, se dedicar a Deus. Geralmente é um processo, mas às vezes diante de uma crise é necessário uma atitude séria e radical para com a sua vida. Que pecados precisam ser confessados? Que pecados precisam ser abandonados? Que atitudes e hábitos têm que ser mudados? Com quem você tem que se reconciliar? Se nós queremos possuir a terra, é primeiro necessário que Deus nos possua. A santificação é necessária diante da perspectiva da atuação de Deus, para que quando vier o livramento, fique claro que Deus não abençoa o erro e o pecado. Já pensou se Deus vai ficar abrindo o Rio Jordão? Se Deus fosse abrir o Rio Jordão diante de um povo que era adorador de Moloque, de Astarote, de Baal, quem é que ia levar a glória? Aqueles deuses. Então tem que ficar claro que a glória é dele. Por isso ele tem que ser único na sua vida. Você quer libertação, quer vitória, quer caminho aberto? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Mas nós ficamos pedindo a bênção, a bênção, a bênção, a bênção de Deus. Queremos vitória, queremos libertação, mas nossa vida continua do mesmo jeito. Nós esquecemos que Deus tem prazer em abençoar um povo santo. Pessoas que se arrependem, pessoas que estão dispostas a mudar, pessoas que estão dispostas a transformar o seu procedimento e dizer: eu quero viver para a tua glória. Para ficar claro de que Deus ama e deseja a santidade. A última lição que eu queria tirar para nós aqui. A primeira foi: nós temos que seguir a Deus, ouvir a voz de Deus e obedecer a Deus quando nós temos que fazer uma escolha. Segundo, a busca da santidade e da santificação, se de fato queremos ver Deus fazendo maravilhas. E terceiro, é preciso agir e decidir. Deus abriu o rio, mas o povo teve que atravessar. Às vezes há uma inércia espiritual no meio do povo de Deus. Há uma inércia, há uma passividade. Quando as oportunidades estão aí diante de nós, Deus abre o rio, mas você tem que atravessar. Eu me lembro de uma história contada por Ronald Reagan, aquele famoso presidente americano. Ele disse que quando era jovem, ele era muito indeciso e ele precisava de um par de sapatos. Aí ele foi num sapateiro lá do bairro dele e encomendou um par de sapatos de couro preto. Aí o sapateiro perguntou: o senhor quer bico quadrado ou bico redondo? Não consigo decidir. Tá bom. O sapateiro disse: eu vou começar a trabalhar, semana que vem você volta. Na semana seguinte o Ronald Reagan voltou e o sapateiro perguntou: bico quadrado ou redondo? E Reagan: eu não sei, volte semana que vem, disse o sapateiro. Quando Reagan voltou, o sapateiro tinha feito um com bico redondo e o outro com bico quadrado. A solução é: se você não toma uma decisão, alguém vai tomar para você. Deus abre o rio, mas você tem que entrar firme, pela fé, seguindo a palavra de Deus, o caminho que Deus mostrou, confiando que Ele haverá de cumprir todas as suas promessas. Eu quero terminar aqui primeiro com uma palavra aos irmãos que estão perplexos, abatidos, vencidos, desanimados diante de algum Jordão da vida. Eu queria que nessa manhã você olhasse para todo o seu sofrimento e dificuldade à luz do que está ensinado aqui nesse texto. É o mesmo Deus, Ele não mudou.
Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é chamado várias vezes aqui nesse texto, o Senhor de toda a terra. Ele é chamado aqui nesse texto de o Deus vivo. Ele não mudou. Ele não mudou. Em vez de olhar para a dificuldade, para a angústia e focar nela, olha para o Deus com quem você fez uma aliança. O Deus que entrou em aliança com você mediante Jesus Cristo. Renove esta aliança. Diga: Deus, de fato Tu és o meu Deus. Se o Senhor não poupou o Seu próprio Filho, antes o entregou por mim, como é que o Senhor não vai me dar juntamente com Ele todas as demais coisas? Se disponha a obedecer a Sua palavra. Boa parte dos problemas que nós criamos para nós mesmos aqui nesse mundo é porque nós desobedecemos princípios claros da palavra de Deus. Como vou viver, como eu vou decidir, como eu vou ganhar meu pão, como é que eu vou me divertir, com quem eu vou me relacionar, com quem eu vou casar. Boa parte dos problemas é resultado de desobediência ou descaso para com a palavra de Deus. Então resolva que você vai colocar sua vida em ordem diante de Deus e que você vai começar a andar com Ele pela fé. Santifique-se e viva então para a glória de Deus. Queridos, que Deus nos abençoe, que Ele aplique essa palavra nos nossos corações, que Ele nos ensine a viver para a sua glória, que nós sigamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo até o dia que Ele nos chamar para a sua presença eternamente. Fiquemos de pé e oremos.